Boa tarde, nobres pares, amigos que nos acompanham pela internet, pela TV. E falando em TV, semana passada, mais uma vez, assim, muito feliz em encontrar pessoas que falam, Paulinho, que assistem à TV Câmara, né? Então, é importante para nós aqui estarmos utilizando esse espaço, nos expressar, né, de uma forma coerente, para que as pessoas, de fato, possam interpretar a política como um caminho de praticarmos o bem, de fazermos justiça social. Quero mandar um grande abraço para a Dalva, que ela mora lá no Chacras Guararema. Estive lá na segunda-feira. Fiquei muito contente quando ela falou que acompanha os pronunciamentos dos vereadores aqui pela TV Câmara. O meu amigo também, o guarda municipal, o Luiz Carlos, que trabalha ali no Museu de Antropologia, que acompanha os trabalhos dos vereadores. E o Miro, encontrei com ele lá no Mercadão, Oderbal. E ele fala assim que gosta muito de ver os trabalhos aqui dos vereadores. Até fiz um convite para ele que mora lá no Parque Santo Antônio, na Avenida Vale do Paraíba. E é bacana quando a gente vê que a TV, de fato, tem uma grande audiência, né? Então, vamos nos expressar um pouco aqui, de forma, de fato, a cumprir o nosso papel de parlamentares. Eu quero começar falando de um tema, até para desenvolver aqui o raciocínio, de uma leitura que eu fiz, falando das fake news. Fake news, para quem não é aí usuário da internet, são as notícias falsas, que a gente sabe que a internet hoje é um campo muito fértil para a disseminação de informações falsas. Pior que as fake news são os fake readers, né? Não sei se é bem essa a pronúncia, mas são aqueles leitores que acreditam nas notícias falsas. Pior que isso, eles reproduzem as notícias falsas. É muito comum nós verificarmos aí, principalmente nas redes sociais, debates acalorados, muitas vezes chegando, eu só não vou dizer que vias de fato, porque não dá para bater na pessoa pela internet, pelo vídeo, né, Derbal? Mas discussões que às vezes ultrapassam o limite da razoabilidade. Por conta do quê? As pessoas às vezes fazem leituras equivocadas de alguns temas e tratam aquilo como se fosse uma verdade pura, né? A verdade, aquela verdade que ele acredita, de tal forma que ele acaba fazendo a defesa daquela ideia, daquela informação, e, como eu disse, chega a combater aquele que questiona aquele ponto de vista, chegando a ofensas. E esse tipo de debate está acontecendo demais, por conta do quê? Pela falta, às vezes, de capacidade da pessoa olhar uma notícia, olhar uma informação e checar se de fato ela é verdadeira. Então, a fake news ela é ruim, mas aquelas pessoas que também fazem a leitura equivocada e a defendem de uma forma equivocada são piores ainda. E, infelizmente, a internet ela é esse campo fértil. E acreditem vocês que o Brasil é campeão nesse quesito de ler notícias falsas e reproduzi-las. Aí a explicação é muito simples. O Brasil é o maior consumidor de internet no mundo. Dá para acreditar? Mais que os Estados Unidos. E aí ele faz até uma análise interessante aqui, que é meio pesada, mas é verdade. Quanto maior o número de usuários, maior o número de otários, né? É assim que é o termo que está aqui, né, na leitura do nosso articulista. O Brasil só fica à frente. O segundo colocado é a Arábia Saudita, com diferença muito pequena. Ou seja, o Brasil consome demais um produto, que é a internet, e esquece de viver a realidade, Abner, e dissemina, às vezes, o ódio, dissemina coisas erradas, o que prejudica muito a nossa sociedade. Hoje, a gente sabe que hoje uma notícia mal acontece e as pessoas já estão disseminando aí, e muita gente acredita e multiplica isso. Então, está aí um cuidado que a gente precisa tomar. E nesse sentido, eu peguei aqui uma fala do Rodrigo, e eu acho que ele está correto. De fato, nós conversávamos que o que está acontecendo agora, eu havia cantado essa bola há uns momentos atrás, quando o PT, de fato, se tornou, né, uma vidraça muito interessante para a sociedade, em que nós fomos atacados, muito mesmo, de fato, até atacando a nossa honra, pelo que estava acontecendo no cenário nacional. E eu dizia que é o seguinte: quando a gente torce
para que coisas, ainda que a gente acredite e enxergue que estão erradas, para que essas coisas, né, a gente gosta quando acontece com o adversário da gente. Eu falei, olha, temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a bazuca hoje está apontada para nós, mas uma hora ela vai girar e vai atingir outros também. É o que está acontecendo agora com o PSDB. E eu falava para o Rodrigo, falava para o Marcelo, que é o presidente aqui de Jacareí, do PSDB, que a gente às vezes acaba dando risada, mas eu falei, Marcelo, eu não gosto disso, porque eu já senti na pele esse drama de ser comparado, né? O pessoal generaliza todo mundo do partido por conta de alguns. Nenhum partido aqui é santo, todos os partidos têm corruptos, todos os partidos têm gente boa, tem gente ruim. Então a gente não pode ficar contaminando as pessoas, rotulando as pessoas pelo que alguns cometem. E agora eu estava dizendo para ele, né, que a bazuca virou para o PSDB num momento ruim, porque nós estamos num momento eleitoral. Então é um momento muito ruim e eu estou vendo aí, inclusive, que está se investigando esses promotores, esses funcionários da Justiça, que estão se aproveitando de um momento de eleição para atacar alguns políticos. Isso é ruim para a política. E nós aqui, se não somos, nós estamos na política. Então nós temos que defender essa situação, porque, infelizmente, né, Juarez, a TV, o rádio, eles difundem muito rápido esses momentos negativos. E até que você prove a sua inocência, como diz a turma, o estrago já está feito. Então, é muito ruim para nós, é uma pena que ninguém esteja combatendo essa parte negativa que a Justiça, na minha opinião, está trazendo um prejuízo para o município, para o Brasil, mas, como se diz, nós não temos controle sobre isso. Só discordo do Rodrigo quando ele diz que o Lula é o maior... como se diz, o organizador de corrupção, né? Claro que a opinião dele, eu discordo, tanto discordo que até os adversários nossos discordam, Juarez. É impressionante. A Justiça está querendo proibir a imagem do Lula na candidatura logicamente, dos candidatos do PT, enquanto os nossos opositores estão utilizando a imagem do Lula. E a Justiça não proíbe. Não é interessante? Se o Lula fosse um cara tão ruim, se fosse um criminoso, né, como o Rodrigo falou, eu não verificaria tantas pessoas, né, opositores ao PT, utilizando a imagem do Lula. Bom, que cara ruim é esse? Quem é esse cara que está preso, condenado, como se diz, ainda que eu acho que a Justiça ali precisa rever algumas acusações. Todo mundo querendo usar a imagem do Lula, Valmir? Ué, se o cara é tão ruim assim, por que todo mundo quer usar a imagem do Lula? Então... eu falo, o Brasil é lúdico, né? O Brasil é lúdico, né? Não dá para entender, tem hora que a gente dá risada, né? E, inclusive, né, quando o PT estava sendo acusado, a tucanada dizia assim, a delação quando é contra o PT, não, isso é verdade mesmo, isso aí é crime confesso. Agora, quando acontece com o PSDB, eles falam que é calúnia. É dois pesos, duas medidas, mas aqui, fico muito tranquilo de falar isso para o Derbal, para o Lucimar, para o Rodrigo, que são do PSDB, assim como o Juarez do PSD, o Abner do PR, o Paulinho, porque nós aqui não podemos misturar, né? Porque nós nos conhecemos, nos respeitamos, e nós não podemos criar essa imagem negativa, porque não é isso que a população espera da gente. Pode falar, Juarez? Obrigado pela parte, Arildo. Gente boa e gente ruim tem tudo quanto é lugar, infelizmente, né? Não é sigla de partido que vai diferenciar a coisa. Tem gente que fala, é PT, é PSD ou PSDB. Não é, são pessoas que estão ali infiltradas, pessoas do bem e pessoas do mal. Perfeito. Mas vale a pena, quando quando a gente fala de campanha de eleição, agora que nós estamos próximos, pedir para nós temos a obrigação também de orientar aquelas pessoas de alguma forma desinformado, né? Não se iluda só com o discurso político também, que muita gente fala, eu tenho que assistir a televisão, tenho que ouvir o rádio, né? Isso. E muitos discursos a gente sabe que é furado. Então hoje a gente tem a internet, como você acabou de falar sobre a internet, né? Que é a primeira mais usada, né, no nosso Brasil. Então, pesquisa o nome dos candidatos, né? Para você ter uma noção de quem é essa pessoa, esse cidadão. Exato. Porque muitas vezes o discurso bonito na gravação engana as pessoas, né? Verdade. Obrigado pela colaboração, vereador. E assim, vi a fala do Rodrigo também, o Paulinho contradisse um pouco, e eu quero dar a minha opinião sobre o assunto, que é quando a gente fala em governar para todos. Claro que um governo, ele tem que olhar para toda a sociedade, só que a gente tem que lembrar
que a nossa sociedade, principalmente no Brasil, a gente mora no Brasil, vamos falar do Brasil, é uma sociedade totalmente desigual. Existe um abismo social no Brasil, onde apenas 1% da sociedade detém 10% da riqueza do país. E metade da população vive praticamente com um salário mínimo. Então, como que eu, como gestor público, vou querer tratar os iguais de forma igual? Não tem como. Eu tenho que fazer um tratamento diferente, dar mais para aqueles que mais precisam. Então, quando a gente discute essa questão, não é que a gente é contra rico, não é contra empresário, não, não é isso. Agora, o que não dá para você pegar os recursos do Estado e dividir de forma igual. Provavelmente, o custo de um botijão de gás, que a gente até usou como exemplo aqui, não significa nada para uma pessoa que ganha 10 salários mínimos, mas para quem ganha um salário faz uma diferença muito grande. Então, é preciso ter algum tipo de benefício. E quando a gente fala aqui em punição, a punição é para todos. Ninguém aqui quer punir o rico mais do que o pobre. Agora, a lei é para todos e tem que ser cumprida de forma igual. Mas o tratamento no Brasil, ele tem que ser diferenciado. Se nós não tivermos um olhar para aqueles que sempre foram excluídos do processo, aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a uma faculdade federal, pública, porque a gente sabe que o rico, ele leva vantagem porque estuda numa escola particular. O acesso dele a uma faculdade passando no vestibular é muito mais vantajoso do que aquele que estudou numa escola pública. É claro que nós precisamos melhorar a escola pública, não é o contrário. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que dar oportunidade sim. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham acesso diferenciado. E isso não é injustiça, é o contrário, é justiça social. E nós, como representantes da população, temos que saber enxergar isso. Não importa se eu fui eleito por a classe A ou pela classe C. Eu tenho que fazer justiça social. Dar mais para aqueles que têm menos. Porque senão não há motivo para a gente estar na política. Então, pelo menos, essa é a minha missão. E quando eu puder defender esse pensamento, eu vou estar aqui para poder fazer justiça aos votos que foram dados aqui, como muito bem fala o Valmir, fala o Paulinho, e acredito que seja pensamento de todos, tá certo? Um grande abraço a todos, na próxima quarta-feira estaremos aqui para fazer mais um debate. Obrigado a todos.